Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna. No episódio de hoje falaremos sobre eles, sobre os Batmans, sobre os morcegos. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo dos morcegos, vem comigo que hoje eu vou te mostrar uma pá de curiosidade sobre eles. Então hoje no Nossa Fauna 5.0 falaremos sobre eles, sobre os morcegos. Eles são os únicos mamíferos capazes de voar e eles são da ordem Chiroptera. Chiro quer dizer mão. Ptero quer dizer asas. Então, quando você assiste a aula comigo, eu sempre te conto que as pteridófitas, são plantas com asas. Porque, o camarada que descreveu lá as pteridófitas, quando olhou a folhinha da planta, falou assim, não, mas essa folhinha parece uma asa, então nós vamos chamar de pteridófita. Se um dia na sua vida você vir alguma planta voando, eu vou te aconselhar fortemente a parar de usar drogas, tá? Porque planta não voa, tá? Só o termo ptero aí que significa asas. Falar então agora sobre a ocorrência dos morcegos, sobre os mamíferos da ordem Chiroptera. Eles vão ter ocorrência em todos os continentes, com exceção dos polos, Polo Sul e Polo Norte. Tirando o Polo Sul e Polo Norte, eu vou ter ocorrência dos morcegos em praticamente todo o globo. Além da ocorrência, eles vão ser indivíduos que vão ter hábitos crepusculares e principalmente noturnos. Então eles saem para procurar alimento ao entardecer e vão ter a sua maior atividade durante a noite. Dificilmente você vai ver um morcego andando, voando de dia, porque eles têm, obviamente, hábitos noturnos. Em relação ao habitat dos morcegos, eles vão habitar locais pouco iluminados, locais escuros, e eles têm um hábito também de dormir de cabeça para baixo. Muita gente pergunta por que os morcegos dormem de cabeça para baixo. Primeira explicação, segundo a ciência, é porque dormir de cabeça para baixo facilita o voo. Então eles já podem sair voando assim que eles acordam. Outra explicação para a ciência é que os membros dianteiros, que ao longo da evolução foram selecionados e foram nascendo cada vez mais indivíduos com asas, eles são pouco resistentes. E as patinhas, no caso, os membros posteriores, as patas de trás, vamos dizer assim, elas são mais firmes, são mais potentes. Então eles usam as patas de trás para poder se fixar aquele negócio lá, qualquer coisa que eles estejam segurando ele para dormir, um tronco, um estalagmite de uma caverna. Então eles vão usar as patinhas de trás porque são mais potentes e eles conseguem fechar as asinhas, e fechando as asinhas eles conseguem se proteger também. Então é por isso que eles geralmente dormem de cabeça para baixo. Todas as espécies praticamente dormem de cabeça para baixo. Outra curiosidade sobre eles é que eles não são cegos. Muita gente acha que os morcegos eles não enxergam, que eles enxergam muito mal. Muito pelo contrário. Algumas espécies de morcego enxergam muito mais do que nós humanos. Eles são adaptados, eles vão ter uma visão adaptada para enxergar muito mais em ambientes escuros. Mas além da visão, eles ainda vão ter um outro mecanismo extremamente sofisticado para conseguir se localizar em relação ao ambiente. Esse mecanismo altamente sofisticado é o que a gente chama de mecanismo de ecolocalização, ou que a gente chama de sonar dos morcegos. O que seria esse sonar dos morcegos? Eles vão emitir ondas de alta frequência que são inaudíveis para nós humanos. Essas ondas de alta frequência, geralmente eles emitem pela boca. Quando ele está voando, essas ondas elas ficam mais intensas. Quando ele está descansando, essas ondas ficam um pouco menos intensas. Esse comprimento de onda sonora que é liberado pela boquinha deles vai ecoar. Isso, quando essa onda ela encontra um obstáculo, ela vai bater nesse obstáculo e vai refletir, vai ressoar de volta, e esse som de volta do obstáculo vai chegar no ouvidinho deles. Em relação ao número de espécies de morcegos que a gente tem no mundo e no Brasil. No mundo a gente tem aproximadamente 1.400 espécies de morcegos
e dessas 1.400, em torno de 182 espécies são brasileiras, ocorrem no Brasil. Agora presta atenção, dessas 1.400 espécies de morcegos no mundo inteiro, apenas 3 espécies de morcegos são hematófagos. O que isso quer dizer? Só 3 espécies de morcegos no mundo inteiro se alimentam de sangue. E dessas 3 espécies que se alimentam de sangue, uma só que vai se alimentar de sangue de outros mamíferos, que é o que a gente vai falar hoje, que é o Desmodus rotundus, que é chamado de morcego vampiro. Em relação à alimentação, a gente vai ter a grande parte dos morcegos frugívoros. O que são esses morcegos frugívoros? Que se alimentam de frutos. Além dos morcegos frugívoros, a gente vai ter uma boa parte deles também de morcegos insetívoros, ou seja, se alimentam de insetos. Além dos insetívoros, a gente ainda vai ter também uma grande parte deles, uma boa parte desses morcegos que se alimentam de néctar, vão ser os nectarívoros polinívoros, eles vão se alimentar de néctar e de pólen. Aqui entra algo extremamente importante que eu gostaria de compartilhar com vocês e que você pode utilizar na sua prova de vestibular, porque isso cai no vestibular. Quando a gente tem um morcego se alimentando de um fruto, à medida que ele se alimenta de fruto, ele sai espalhando essa semente no ambiente. Quando ele espalha essa semente no ambiente, ele faz o que a gente chama de dispersão de sementes. Tudo que for de dispersão de sementes, a gente vai chamar de coria. Então a gente vai ter, por exemplo, entomocoria, hidrocoria, a gente vai ter ornitocoria e a gente vai ter a quirópterocoria, que é quando o morcego ele se alimenta do fruto e espalha a semente desse fruto. Isso é extremamente importante para os ecossistemas. Isso mantém os ecossistemas em equilíbrio e permite que uma floresta, que uma mata, que um ambiente natural, ele cresça justamente porque as sementes elas vão sendo espalhadas em diferentes ambientes e dessa semente pode nascer uma outra árvore. Além disso, quando eu falo que o morcego ele é nectarívoro, polinívoro, que ele se alimenta de néctar e de pólen. Então, tudo que for polinização a gente vai chamar de filia. Então, a gente tem ornitofilia, a gente tem a entomofilia, a gente tem a hidrofilia e a gente tem a quirópterofilia. O que é a quirópterofilia? É justamente quando o morcego se alimenta do néctar. Quando ele vai se alimentar do néctar, o corpinho dele acaba passando na flor daquela planta, fica cheio de pólen. Quando ele vai se alimentar do néctar de outra planta, ele acaba passando esse pólen da planta anterior para aquela outra planta e assim acaba fazendo o processo de polinização das plantas. Fazendo o processo de polinização das plantas, ele contribui para que haja variabilidade genética. Haver variabilidade genética em uma população é extremamente importante para que aquela população sobreviva às pressões do meio. Então, os morcegos, além de qualquer outra coisa, eles são extremamente importantes para a nossa ecologia. Além desses que eu comentei, eu ainda vou ter morcegos folívoros, que se alimentam de folha, né, para complementar a sua dieta. Eu vou ter alguns morcegos piscívoros, né, morcegos que comem peixes, alguns peixes. E eu ainda vou ter os morcegos ranívoros. O que é um morcego ranívoro? Um morcego que se alimenta de rã, um morcego que come perereca, beleza? Em relação à reprodução, a reprodução dos morcegos ela vai ser sexuada com cópula. O que isso quer dizer? Eles copulam. Então, o que seria a reprodução com cópula? É o sexo em si. Então, olha só que bacana. O morcego macho, ele vai ter um pintinho. Vou falar pênis, pênis é muito formal. Vou falar pintinho, né? Um Michael Jackson. O Michael Jackson do morcego, ele é parecido com o nosso e ele fica ereto igual o macho da nossa espécie. Então, se você tiver a oportunidade alguma vez de ir num museu que tenha coleção morfológica, você pede para ver um morcego e olha embaixo assim. Geralmente tem morcego no álcool, né, no formol. Você olha o pintinho deles, é muito parecido com o pintinho nosso. À medida que ele vai encostando na fêmea ali durante a cópula, isso vai
excitando ele, estimulando ele, e o pintinho deles fica eretinho, fica durinho. Doido demais, né? A gestação, então, da fêmea vai durar aí de mais ou menos, em média, de 2 a 7 meses, dependendo da espécie, e geralmente quando nasce um filhotinho por vez. Então a gestação dura de 2 a 7 meses, dependendo da espécie, e quando nasce um filhotinho. Esse filhotinho, ou ele vai nascer sem pelos, vai nascer peladinho, ou vai nascer com um pelinho muito ralinho, uma pelagenzinha que a gente chama de pelagem atenuada. Mais uma curiosidade, o cocô dos morcegos ele é chamado de guano. Não só dos morcegos, mas de morcegos e aves. Quando esse cocô ele acumula em um determinado ambiente, a gente vai chamar esse cocô de guano. Esse cocô é extremamente importante para alguns ambientes naturais porque ele tem muito nitrogênio. Então vai fazer a reposição de nitrogênio no solo. Uma coisa que eu aprendi, que eu descobri com meus amigos biólogos quando eu trabalhava em campo. Quando você está andando numa mata e aí você passa, principalmente à noite, quando você passa num determinado ponto da mata, você começa a sentir um cheiro muito forte de sêmen, isso é cocô de morcego. O cocô do morcego, quando ele está acumulado, o guano, ele tem um cheiro muito forte, ou fedor, fica a seu critério, muito forte de sêmen. Então, se você estiver andando em algum lugar que seja escuro, que tenha morcego, e começar a sentir um cheiro parecido com um cheiro de sêmen, é cocô de morcego. Doido demais, né? Outra curiosidade sobre os morcegos. Todos os morcegos mordem. Então, o principal mecanismo de defesa de um morcego vai ser a mordida. Mas não quer dizer que todo morcego que morde, ele transmita a doença. Todo morcego pode transmitir o vírus da raiva, que é um vírus muito perigoso, que mata, que não tem cura? Sim, mas não quer dizer que todo morcego que te morder, ele vai estar infectado. Não quer dizer que todo morcego que você vê na rua, que você vê por aí, ele está infectado com o vírus da raiva. Ele pode ou não estar infectado. E mesmo se ele te morder, não quer dizer que ele vai te passar a raiva. Para ele te passar a raiva, ele precisa estar infectado. Bom, estamos chegando nos finalmente, e aí algumas crendices que eu queria explicar para você e tentar mudar a sua cabeça a respeito. Quais são essas crendices? Primeira crendice, todo morcego é vampiro? Não, definitivamente não. O único morcego que se alimenta de sangue de outros mamíferos é o que a gente vai tratar aqui hoje, que eu vou falar um pouquinho dele, que é o Desmodus rotundus, que é chamado de morcego vampiro. Tá? Então o morcego, gente, ele não chupa o sangue dos outros, ele raramente vai sair de onde ele estiver para atacar um humano para chupar o sangue. Quando ele vai se alimentar de sangue, ele se alimenta de sangue de outros mamíferos maiores, boi, vaca, cavalo. E ele não chupa o sangue da vítima, né? Não chupa o sangue do mamífero que ele está parasitando naquele momento, ele não chupa o sangue como um sanguessuga. Ele morde. E aí na saliva dele tem uma substância anticoagulante, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, e aquele sangue vai escorrendo. À medida que aquele sangue vai escorrendo, ele vai lambendo. Então nem todos os morcegos são vampiros. Existe uma espécie só de morcego que chupa o sangue de outros mamíferos. Então 99% de todos os morcegos do mundo não se alimentam de sangue, não são vampiros. Vão ser frugívoros, insetívoros, nectarívoros, ou seja, não se alimentam de sangue. Então você não precisa ficar com medo quando você ver um morcego, não precisa se apavorar. É só você se manter afastado dele. É claro que, como eu disse, o principal mecanismo de defesa dele é morder. Então o Lu, mais uma vez, Lu, você é foda, obrigado. Foi o que forneceu fotos. O Lu, ele trabalha com aves. Uma das metodologias que a gente tem para poder estudar as aves é espalhar uma tela, uma rede, metodologia chamada de rede. Na rede, é uma rede que você espalha na mata e os animais que vão passando por aquela rede e ficam presos. E o Lu, nessa rede, é muito comum de você pegar um morcego. E aí você tem que tirar esse morcego da rede. Quando você vai pegar esse morcego, o mecanismo de defesa dele é te morder. Mas ele só te morde se você colocar a mão dele, se você mexer nele. Se você vira um morcego, ele só vai tentar te morder se você tentar mexer com ele. Então, qual que é a melhor coisa para você se manter seguro, vamos dizer assim, dos morcegos?
é só você não mexer com ele, deixar ele na dele, você fica na sua, ele fica na dele e bola pra frente. Demorou? Segunda crendice. Os morcegos, eles adoram grudar no cabelo das mulheres. Não, definitivamente não. Você nunca vai ver um morcego voando para grudar no cabelo de uma menina simplesmente porque ele achou o cabelo dela bonito. Ah, o cabelo dela é azul, vou grudar porque eu adorei aquela cor azul. Isso não existe. Pelo amor de Deus, isso não existe. Terceira crendice. Essa é ridícula, mas eu tenho que comentar. Morcegos são ratos velhos que criaram asa? Pelo amor de Jesus. Se você falar que um rato criou asa e começou a voar, eu não tenho nem argumento para debater com você. Você vai estar falando de certa forma que Lamarck estava certo, pela lei do uso e desuso. Então, gente, rato é um animal, morcego é outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo amor de Deus. Para fechar essa primeira parte, então, falando de modo geral dos morcegos. Você está tendo algum problema com morcegos na sua casa, na sua empresa, na sua escola? Eu vou deixar aqui no link aqui abaixo, tá? Um artigo, que foi o artigo que eu me baseei para poder, né? Na verdade são vários artigos, mas um deles é esse, que fala sobre os morcegos, que explica, vai te ensinar tudo bonitinho, como que você deve proceder em caso de você ter morcegos na sua casa. Esse artigo que eu vou deixar aqui embaixo, ele é um artigo publicado, foi um artigo produzido pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Então são profissionais altamente gabaritados que sabem o que estão falando. Quem tiver tendo problemas com morcegos ou quiser conhecer um pouco mais sobre eles, clica no link aqui embaixo e baixa esse artigo. Inclusive, eu queria falar aqui que os nossos vídeos agora eles estão sendo postados no YouTube. Então, se você não é inscrito no meu canal, se você caiu aqui de gaiato, se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve aqui no meu canal, dá o joinha e ativa lá o balango-dango do sininho para você receber as notificações. Não dá mole não, mano. O conteúdo aqui é foda demais. Você vai deixar de aprender sobre os bichinhos? Você tá doido? E agora eu vou falar um pouco mais sobre o nosso morcego vampiro, o Desmodus rotundus. É a espécie de morcego hematófaga que ocorre aqui no Brasil, que ocorre aqui na nossa fauna. Ele é um mamífero, um morcego mamífero da família Philostomide. O tamanho deles vai variar entre 7 e 9 centímetros e o peso deles vai ficar entre 5 e 50 gramas. Então é um bichinho pequenininho e levinho, é um bichinho totalmente inofensivo. O hábitat dele, como qualquer outro morcego, vai ser buracos, troncos ocos de árvores, casas abandonadas. A ocorrência do Desmodus rotundus vai ser em todo o continente americano, pegando do México até o sul da América do Sul. Então, desde a América Central ali do México até o sul da América do Sul, a gente vai ter o Desmodus rotundus aí. Uma curiosidade sobre ele. Ele é um bichinho altruísta. O que é isso? O altruísmo ecológico. Ele é um bichinho que divide a comida. Então, se um está com sangue, ele pode passar este sangue pela boquinha de um indivíduo para o outro. Bonitinho demais, né? E agora algo muito interessante sobre eles. Os morcegos hematófagos, que é o caso do Desmodus rotundus, eles vão ter uma substância coagulante na saliva, justamente porque na hora que ele morde o indivíduo que ele está parasitando, esse sangue ele não pode parar de escorrer, senão ele perde o alimento. Então, na própria saliva dele tem uma substância coagulante. Estudos foram feitos, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, para quem quiser baixar esses estudos nos quais eu me baseei. Estudos estão sendo feitos para conseguir utilizar uma dessas substâncias ou algumas dessas substâncias anticoagulantes para o tratamento de problemas cardíacos, de doenças cardíacas de um modo geral. Essa substância anticoagulante e esse tratamento vai entrar no tratamento que a gente chama de terapia fibrinolítica. O que é uma terapia fibrinolítica? É uma substância que vai interferir na cascata de coagulação, no processo de coagulação. E aí, quando a pessoa tiver algum problema relacionado à coagulação sanguínea, algum processo de trombose, de coagular o sangue, essas substâncias elas vão ser administradas para isso. Quais são as doenças que podem ser tratadas
com a terapia fibrinolítica? A gente vai ter aí a trombose, a gente vai ter um infarto agudo do miocárdio, a gente vai ter a embolia pulmonar e a gente vai ter também o AVC, o acidente vascular cerebral. Todas essas doenças podem ser tratadas com a terapia fibrinolítica. Então preste atenção que é algo que você pode utilizar na sua prova. O que é a cascata de coagulação? É uma série de reações que acontecem para que aquele sangue ele seja coagulado, para que aquele sangramento seja estancado. Então você vai começar com uma lesão, um corte, um machucado, machucou de alguma forma. Esse machucado vai atrair as células do seu sangue responsáveis pela coagulação sanguínea, que vão ser as plaquetas. Quando as plaquetas chegam, elas vão ativar uma proteína chamada de tromboplastina. Na presença da tromboplastina, eu vou ativar uma outra substância. Vou pegar a protrombina e transformar em trombina. Na presença da trombina, uma substância inativa vai ser transformada em ativa. Na verdade, uma proteína inativa vai ser transformada em ativa. Essa proteína é a fibrina. Então, na presença da trombina, eu vou transformar o fibrinogênio em fibrina. Esse é o processo de coagulação. Então, onde que a substância anticoagulante na saliva dos morcegos hematófagos entra nisso aí? Foi descoberto que esses morcegos eles têm uma substância na boca anticoagulante, na saliva, chamada de draculina. Olha o nome, draculina. Essa draculina vai inibir um dos fatores de coagulação que atuam na cascata de coagulação. Esse fator é chamado fator de coagulação XA. Então a draculina, ela inibe o fator de coagulação FXA. Então inibindo esse fator XA, a draculina não permite que a protrombina seja transformada em trombina. Se eu não tenho a trombina formada, eu não consigo transformar o fibrinogênio em fibrina. Ou seja, eu altero a cascata de coagulação. Eu interfiro na cascata de coagulação e não deixo aquele sangue acumular. Na verdade, a terapia fibrinolítica são todos esses remédios que impedem a formação da fibrina, porque eu só tenho coágulo de verdade quando eu tenho a formação da fibrina. Então, se eu tenho uma substância que interfere nessa cascata até eu chegar na fibrina, eu não vou ter a formação da fibrina, não vou ter o coágulo. Um dos fibrinolíticos mais famosos e mais baratos, que são mais utilizados hoje para essa terapia fibrinolítica, é um chamado de streptokinase. Algumas bactérias streptococcus, elas liberam essa streptokinase. A streptokinase age justamente fazendo a lise, quebrando a fibrina. Uma vez que ela quebra a fibrina, ela promove a dissolução do trombo. O trombo é o próprio coágulo que a gente tem num vaso sanguíneo, né? Um vaso sanguíneo, num capilar, numa artéria, que é extremamente perigoso para a saúde humana. Tranquilo, meus queridos? Então esse foi o Nossa Fauna 5.0, falando sobre esses bichinhos extremamente incríveis que são os morcegos. Eu peço a você que você compartilhe com seus amigos, mande para quem você gosta. E se você tem curiosidade sobre o assunto, continue acompanhando a gente aqui, beleza? Então foi um prazer nosso, uma explosão de alegria. Manda em brasa, beijo, tchau, juízo e até o próximo Nossa Fauna.